Deste altar não sai palavras de destruição, mas de esperança, de reconciliação e de reconstrução. Quero aqui agradecer, pastor Alex, pela sua vida, parabéns. Sempre que o Senhor continue fortalecendo os teus passos, que Ele sempre continue fortalecendo a tua vida, te ajudando junto com a tua casa a avançar. Sua vida, sua família é uma bênção para minha família, para minha casa. Eu não vivo muito falando com os meus amigos constantemente, porque eu aprendi que eu não preciso dialogar todo dia para amá-los, mas eu amo sua vida, viu? Obrigado pela sua existência e pela bênção que o seu ministério é para a minha vida. De vez em quando eu mando lá uma mensagem no WhatsApp dizendo a ele: eu acabei de ser arrebentado pela mensagem que eu ouvi do altar, mas eu ouço sempre, tenho sido muito abençoado. É muito bom ver Vanderlei crescendo, todo mundo aqui, é muito bom. Eu ouço todos vocês e sou muito edificado. Parabéns, Deus abençoe vocês, e é muito bom olhar para vocês e ver esse amor à palavra e a graça que Deus tem dado a vocês para serem esses instrumentos como expositores da Bíblia que fazem diferença. Eu confesso que se eu vivesse aqui no Rio Grande do Norte, eu não teria outra casa para correr, para beber água toda semana. Eu correria para cá. Correria para cá. Então eu quero parabenizar os pastores dessa casa. Eu quero dizer o quanto eu os amo. Que Deus os abençoe poderosamente. Obrigado pelo abraço, pelo carinho e pelo acolhimento de sempre. Eu me sinto muito pequeno diante da grandeza do que Deus tem dado a vocês. E me sinto desejoso de servi-los e ao mesmo tempo dizendo: Deus, como dar água a quem já vive dentro do rio. Que Deus abençoe todos vocês. Esta igreja é uma igreja separada para ser um instrumento de esperança nesse tempo. E talvez você que está aqui não tenha percebido ainda como a graça que está sendo distribuída, repartida com você, está influenciando esse lugar. Mas dentro de alguns meses, quando a sua família viver a maior virada da história dela, você vai voltar a esse lugar apenas para dizer: eu preciso agradecer. Porque parecia que tudo estava parado enquanto eu ouvia. Mas em 2 meses, 3 meses, Deus mudou toda a história da minha família. Eu não sei quem está acreditando, mas eu já estou profetizando essa noite aqui. Porque Deus vai mover os céus. Ele não está depositando coisas dentro do seu coração que são tão preciosas para que isso morra dentro de você. Eu te digo, Natal será tocada de uma forma muito diferente, porque haverá uma cura de Deus liberada sobre essa terra. É muito bom ouvir os pregadores. Deus te abençoe, muito bom ouvi-los. É bom ouvir vocês. Eu queria ficar aqui ouvindo mais. Eu digo: Jesus, já vai acabar. É muito bom ouvir os expositores da Bíblia que amam a palavra, que têm esse compromisso com a palavra, que desejam expor a palavra. Eu me sinto muito feliz e muito bem quando eu recebo um abraço dessas pessoas que Deus tem levantado. Deus prospere seu ministério, Deus prospere o ministério de vocês, Deus prospere. Eu quero ler a Bíblia, mas antes de ler a palavra eu preciso que você faça algo junto comigo. Se você puder, segure a mão de alguém do seu lado. Eu queria que você olhasse nesses olhos verdes aí, que parece com os meus. E eu gostaria que você, olhando para a pessoa que está do seu lado, você compartilhasse apenas uma palavra sobre a vida dessa pessoa. E eu quero que você compartilhe com toda a fé do seu coração. Diga para ela, com muita graça e autoridade de Deus, diga para ela: você vai viver. Fala novamente, diga assim: você vai viver. Eu não estou dizendo o que você vai viver, eu estou apenas declarando junto com você que você vai viver.
Eu vou repetir isso aqui. E vou lhe dizer o porquê que eu estou falando isso. Quando eu estava vindo, agora o Espírito Santo me trazia muito à mente a vida de Davi. E uma expressão que Davi expôs em um cântico mexeu muito com o meu coração. E ele diz: cordéis de morte me cercaram. E o Espírito de Deus falava ao meu coração e dizia assim: eu vou dar vida para que alguém viva o que eu tenho para ele viver. Levante a sua mão bem alto os que podem. Eu vou declarar mais uma vez, só que eu quero que você receba isso com muita graça. Você vai viver. Escute, o fato de alguém estar de pé, respirando do seu lado, não significa que está vivo. Foi dito aqui, tem nome que vive, mas está morto. Deus vai te fazer viver. Eu vou profetizar mais uma vez, as mãos que creem, dos que creem que se levantam nesta hora, eu vou dizer mais uma vez: você vai viver. Eu vou falar mais uma vez: você vai viver. Eu estou dizendo com isso que a depressão não vai se avizinhar. Eu estou dizendo com isso que nenhuma angústia profunda vai prevalecer. Eu vou continuar. Eu estou dizendo com isso que nenhuma enfermidade vai te consumir. Eita, eu pensei que alguém ia dar um glória a Deus. Eu vou dizer de novo. Eu estou dizendo com isso que nenhuma preocupação, nenhuma perturbação vai prevalecer. Você pode estar sob qualquer nível de pressão na sua vida, mas se Jesus pôs um gadareno em liberdade, o que é que ele não pode fazer por um filho que ele ama? Levante a mão bem alto e dê um glória a Deus bem alto nesta casa. Eu vou profetizar mais uma vez e eu quero que você, por 30 segundos, não pare de dar glória a Deus. Você e os seus familiares vão viver para a glória de Deus. Podem torcer para morrer, podem vender para morrer, podem apedrejar para morrer, mas Deus está te dizendo esta noite, pela sua voz específica e direta, que você vai viver. Eu não ouvirei de pessoas em pânico dentro dessa casa, porque o pânico aqui não passa nem perto. Não, eu vou falar isso novamente, porque essa casa aqui é a casa da esperança. Eu estou declarando: qualquer ação para suicídio passará muito longe daqui. Porque sobre os crentes desta casa, a palavra é de vida, de vida, de vida, de vida. Eu não sei quem vai gritar comigo, mas eu vou dizer de novo: a palavra é de vida. Coloque a mão no seu coração e diga: eu vou viver. O salmista disse isso: eu não vou morrer, eu vou viver. E eu verei, eu contemplarei, eu vou desfrutar do que Deus tem para mim. Diga isso bem alto, mulher. Fala, mas grita. Grita: eu vou viver. Essa é a palavra que eu quero que você guarde no seu coração. Você vai viver. Diga: eu vou viver. Diga: eu vou viver. Abra a sua Bíblia comigo, por favor. No livro do Gênesis. Livro do Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, que já foi citado aqui de uma forma tão preciosa. E é tão bom quando a gente fica atento para onde o vento está soprando, porque não é por acaso que se cita algum personagem da Bíblia dentro de uma vigília.
Eu sei que foi citado Abraão, mas se você deixasse alguém mais pregar, viria Isaac e a sequência iria parar lá em Moisés e por aí vai. Livro do Gênesis, capítulo de número 46. Eu vou ler alguns versículos. E eu vou lhe pedir que você abra a boca esta noite para glorificar a Deus, porque dentro de alguns minutos o Senhor estará trazendo mais vida para a sua vida. Gênesis capítulo de número 46 diz assim, verso de número 1. Israel partiu com tudo o que possuía e chegou a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Deus falou a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus. Simples assim. E você não precisa de nenhuma teologia sistemática para entender isso, ainda que ela ajuda muito. Porque você pode perceber isso lendo ou experimentando. O que é que você prefere? Jacó disse: eu quero experimentar. Então ele disse: eu sou Deus, o Deus do seu pai. Sério? É. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá, eu não sei se você percebe, mas é muito estranha essa informação. Olha o que é que ele diz: lá eu farei de você uma grande nação. Eu não sei se você percebe a força disso, mas ele está dizendo: no lugar dos outros eu te farei. Não, eu não estou dizendo no seu lugar, eu estou dizendo no lugar dos outros. Eu te farei uma grande nação. Eu irei com você para o Egito. Oh Deus, mas o Senhor não tem nada a ver com o Egito, não. Ele diz: mas quando o crente vai, eu vou. E certamente farei com que você volte de lá. Agora, guarda o que eu vou te dizer. A mão de José fechará os seus olhos. E pare aí. Agora olhe para o verso de número 28. Jacó enviou Judá diante de si a José, para que soubesse encaminhá-lo a Goza. E chegaram à terra de Goza. Então José aprontou a sua carruagem e foi ao encontro de Israel, seu pai, a Goza. Apresentou-se, lançou-se ao pescoço do pai e chorou assim longo tempo. Israel disse a José: já posso morrer. Olha o que é que ele está dizendo aí. Ô José, eu vou gritar para você ouvir: eu já posso morrer. Já posso morrer. Pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: partirei e darei a notícia a Faraó, dizendo: meus irmãos e a casa de meu pai que estavam na terra de Canaã vieram para junto de mim. O texto é conhecido, passagem bíblica também. Os personagens nem se falam, porque todos nós conhecemos os personagens que aqui estão inseridos. Não estão inseridos aqui por acaso. Deus permitiu, olha bem para cá, toda uma situação terrível assolar as nações do mundo naquela época e fez do Egito uma potência nesses dias. Essa situação é uma situação que alcançou o território
onde este patriarca por nome de Jacó está. Jacó, que eu amo pregar sobre ele, já preguei sobre ele aqui. Ele se vê particularmente obrigado e desafiado pelas circunstâncias a lutar pela sobrevivência. Duas coisas ele tem contra ele. Primeiro, o tempo que havia passado e não estava cooperando com o seu corpo físico. Não dava a ele a possibilidade de colocar a cara na rua e dizer: sou pai, ei, sou macho nessa casa, essa família aqui tem um homem aqui dentro, e eu estou indo para encarar o que é necessário encarar para proteger essa casa. Ele não tem condições de fazer isso. Ele o fez durante muito tempo da vida dele. Eu estou falando de alguém que, se você fosse, no mínimo, pegar o currículo dele, você ia dizer: o quê? Esse homem trabalhou tanto assim. Você ia ficar assustado. E trabalhou pelo quê? Ele disse: eu trabalhei porque tinha uma pessoa que eu amava. Foi, Jacó, foi. Eu fui homem para dizer a ela: minha filha, pode ficar tranquilo que eu vou doar tudo de mim para cuidar de você. Só que o tempo passou para ele e o limitou fisicamente. Ele não pode assumir essa postura e essa posição de alguém que vai, coloca a cara e diz: deixa que a família eu protejo. Ele não tem mais estrutura para isso. Uma segunda coisa que ele tem contra ele é que o trajeto particularmente que ele fez, e aqui nós estamos no capítulo 46, de Gênesis capítulo de número 25 até esse capítulo de número 46, abriu em Jacó tantas feridas, que o que aparentemente era visto não se comparava ao que dentro dele, estava arrasado e destruído. Ele viu a mulher que ele lutou uma vida por ela morrer diante dos seus olhos. Ele teve que lidar com os conflitos e os confrontos de um lar e uma família, onde ele contemplou o filho dele deitando-se com uma das suas concubinas. Ele teve que contemplar 2 dos seus filhos se transformarem em assassinos violentos. Ele teve que tomar ciência da inveja que os seus filhos sentiam do outro irmão que tinha, simplesmente porque ele pegou uma túnica de várias cores, colocou sobre esse menino, e esse menino decidiu falar dos seus sonhos dentro da casa, porque a túnica o validava para isso. Ele tomou ciência e sofreu abalo. Quando os meninos trouxeram uma túnica, colocaram na mão dele e disseram para ele assim: Jacó, acabou. Acabou o quê? Acabou. Aquela relação de amor que você tinha com seu filho, a gente tem que lhe dizer: acabou. E por que acabou? A gente não sabe te dizer bem, mas olha aqui, dá uma olhada. Essa túnica não era dele? Era. Isso aqui não parece ser o sangue dele? Parece. Bom, a gente chegou à conclusão que ele está morto. Jacó agarrou a túnica, olha para um lado e para o outro, e você conhece bem a Bíblia. O texto diz que com essa túnica agarrada, porque ele não abre uma cova, coloca aquela túnica dentro, joga a terra em cima e diz: não quero nunca mais saber dela. Não, ele agarra ela. E agarrado com aquela túnica, ele fica dizendo: José, 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 o tempo todo. Só que todas as vezes que ele grita José, ele aperta a túnica. E toda vez que ele vai falar José, dói nele. Porque ele preferia ter o filho do que ter a túnica. Mas ele entende que a túnica ficou e o filho sumiu. E ele está olhando para si mesmo e dizendo:
Diante de tudo que eu já sofri na minha vida, ainda vem essa. A única pessoa que tinha sonhos na minha casa não está mais. Então eu tenho que lidar com uma casa sem sonho, lidar com uma casa onde não há para mim nenhuma perspectiva de futuro, porque eu estava olhando para ele e vendo nele alguém que tinha potencial para ser. E eu digo isso porque quando ele fala, por exemplo, de Rúben, que era o primeiro filho da lista, ele diz assim: por mim, ei, Rúben pode viver a vida dele como quiser. Nessa lista dos meus filhos, se for para transferir o bastão patriarcal, eu vou pegar aqui, no mínimo, Judá, e vou dizer: olha, Judá, você tem seus problemas também, mas eu vou te dar aí uma autoridade para você exercer o patriarcado. Mas a Bíblia diz no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 5, que isso não aconteceu. Porque o que poderia cair na mão de Judá, caiu na mão do 11º. Eu não sei como é que Deus faz essas coisas. Pega uma coisa que é do primeiro e joga lá para trás. E entrega essas coisas na mão do 11º filho de Jacó. E eu digo 11º porque antes dele vinha a menina Diná. Mas ele particularmente sabia que aquela menina não teria vez, uma vez sendo mulher. Então ele entra na lista como 11º. Eu estou falando de José, o 11º filho de Jacó, que pega essa autoridade patriarcal e recebe ela dentro de um tempo onde os próprios irmãos dele vão ter que reconhecer. Inclusive quem achava que era o primeiro, que Deus decidiu pegar o 11º da lista e levantar. Você vai entender o que eu estou querendo pregar. Porque nesse tempo em que Deus está vendo José como este que vai se levantar, para nessa escala de Abraão, Isaac e Jacó, ele colocar José na lista. José não está no cenário, está sendo preparado e treinado, enquanto Jacó, olha para cá, está agarrado com a túnica. Você percebe que o texto bíblico de Gênesis, do capítulo 37 para frente, depois que José some, ele não fala mais dessa túnica. Porque Jacó não deixou ninguém tocar mais, ninguém pegar mais, ele guardou ela. E sempre que ele abraçava essa túnica, ele dizia: dentro de mim, eu só tenho uma lembrança. Não há perspectiva nem expectativa. Não há nada que eu visualize para o meu futuro. E não há nada que esteja dizendo para mim que as coisas vão apontar para um tempo em que alguém daqui do meio vá se levantar e vá fazer a diferença, dando continuidade ao que Deus começou com Abraão, com Isaac, e parou em mim. Eu pensei que era com José, mas José não está aqui. Ele passa do capítulo de número 37 até o capítulo de número 45 e 46 do livro do Gênesis, com uma palavra, com um nome na mente: José. Eu não sei se isso para você diz alguma coisa, porque eu particularmente sei que já tive sentado, olha para mim, com pessoas que vivem a experiência do luto, a perda de pessoas que elas viveram uma vida. De 10 palavras que elas falam para mim, 9 carregam o nome da pessoa. A gente fica se perguntando por quê. Vem tanta história à tona. Alguém diria: claro, pastor, é uma vida vivida, uma história entre duas pessoas e tal que se amam. Eu considero isso muito importante, de ser considerado. Mas tem algo muito mais profundo nisso. Porque a questão é que o vazio que fica, ele lhe faz questionar uma coisa. O que seria? O que será que nós estaríamos, olha para mim, vivendo, se ainda estivesse aqui? Onde estaríamos se ainda estivesse aqui?
E aí você chega para a pessoa e diz assim, mas tu lembra como estava a enfermidade, aquele processo, aquela dor, aquelas madrugadas de choro? A pessoa não lembra de nada disso. Ela lembra da presença. Jacó agarra a túnica e todo dia ele diz, José, José. Só que toda vez que ele está dizendo isso, ele sabe. Bom, José, ele não está aqui. Se José não está aqui, eu só tenho uma coisa a fazer. É simples, é simples. Eu vou me entregando. Eu vou me entregando. Eu vou me entregando. Eu vou me entregando à morte. Agora, se é para morrer, eu não vou morrer sem levar José comigo. Aí alguém diz, ele já está morto. Ele diz, ainda não. Porque eu ainda estou apertando a túnica. Enquanto eu apertar essa túnica que eu dei para ele e ele usou, eu sinto o cheiro de José. Eu respiro José. Ah, meu Deus. Tem alguém que está começando a pegar. Enquanto essa túnica estiver aqui, alguma coisa de José ainda fala em mim. Então eu vou espremer a túnica, até que a túnica deixe de existir em mim. Só que quanto mais aperta, mais de José exala. É por isso que a Bíblia esconde. Moisés deve ter ido lá. Pastor Vanderlei, Moisés deve ter ido. Espera aí, deixa eu ver se na história aconteceu alguma coisa com essa túnica do capítulo 37 para frente. Não se diz nada sobre ela, porque Jacó guardou e disse, é negócio meu com a túnica e com a memória que eu tenho de José. Porque eu vou me entregando, até morrer. E eu vou fazer com que José morra comigo, porque a história de José, ela acaba comigo morrendo e eu morrendo com José. O que é que ele não contava? É que enquanto ele está apertando essa túnica todo dia, tem alguém no céu olhando para ele. Ele não sabe porque eu estou fazendo ele sentir o cheiro. Você vai pegar. Ele não sabe. Porque eu ainda estou fazendo ele perceber o perfume, o hálito de José. Ele não sabe. Por que eu ainda estou deixando essa coisinha viva aí? Por quê? Porque olha para cá. Você acha que tinha alguma necessidade dessa túnica sair de lá, ser embebedada em sangue e alguém trazer ela como se fosse uma prova? É claro que não. Bastava os irmãos dizer, morreu, ou sumiu, desapareceu. Só que eles querem, é claro que eu entendo, eles querem fazer com que Jacó não tenha nenhuma reação com relação a José. Só que Jacó não teria, pastor Alex, condição nenhuma de ter algum tipo de reação com relação a José, no sentido de, eu vou procurá-lo, eu vou buscar. Por quê? A limitação física não deixava. As feridas não deixavam ele sair dali da onde ele estava. Por que você acha que foi necessário Deus aparecer onde eu li? E dizer para ele, eu sou Deus, vai lá. Ele dizia, ele para si mesmo, ele dizia, daqui não saio. Eu perdi Raquel. Eu sofri traições na minha casa, eu vivi dores na minha família, eu vivi situações das mais violentas, das mais cruéis no meio da minha família. Eu tenho filhos que são assassinos, há uma dor violenta dentro da minha casa que não me deixa sair daqui. Se é para morrer, eu vou morrer aqui, parado como Jacó, eu vou morrer aqui, sem sonhar como Jacó, sem ter esperança como Jacó. E enquanto ele está dizendo isso, Deus dizendo, eu vou soprar para o cheiro de José chegar mais forte. Eu estou falando sério, porque você talvez olhando diga, pastor, onde é que está que Jacó apertou essa túnica? Ele está apertando essa túnica o tempo todo.
Porque quando ele vai falar com José, ele mostra para José, nas próprias palavras dele, que ele teve uma relação com essa túnica a vida toda. Por isso ele diz, eu já posso morrer. Por quê? Porque todo dia ele vem dizendo, José, eu vou morrer, viu? José, eu vou morrer. E Deus dizendo, ele nem sabe. Que quando ele chegar, ouça, no limite dele, vai começar tudo. Não, ei, eu vou dizer mais uma vez, que eu sei que numa madrugada de vigília, o sono atrapalha, o cansaço físico atrapalha, mas eu vou lhe ajudar e você vai se levantar hoje aqui. Porque eu disse a princípio que você não vai morrer, você vai viver. Eu estou falando porque o que está saindo da sua boca é porque todas as vezes que você sente aquele cheiro, aquela lembrança vem. Dias de alegria, dias de esperança, dias de coisas que você dizia, vai chegar, eu vou ver, eu vou assistir. Só que essas coisas foram sendo tiradas da sua vida, foram sendo tiradas do cenário da sua vida, e o que sobrou disso aí é apenas um pequeno perfume, é apenas uma pequena lembrança, é apenas um pequeno cheiro, e toda vez que você sente, diz, eu estou chegando na eternidade, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, e essa entrega que você está fazendo, parece ser o ponto final da sua vida, ou está te levando para o ponto final da sua vida, mas eu quero dizer a você, a sua história não termina nas palavras que você declara com base na angústia que você está vivendo. Eu quero esta noite aqui declarar, a sua história, ela não termina com base na angústia e nas palavras que você diz com base na angústia que está vivendo. Você pode ter lido ainda hoje, antes dessa vigília acontecer, que você ia morrer. Você pode até ter saído de casa sentindo o cheiro dentro do guarda-roupa, você pode ter passado a mão na cama fria, você pode ter tocado na mesa e dito assim, aqui eu já sorri muito e não está mais aqui. Você pode até ter se olhado, como foi dito aqui, no espelho e ter visto aquela pessoa ali. Você diz, não sou mais eu estou acabando comigo mesmo, eu estou desistindo de mim. Eu quero dizer a você, essa história não vai terminar com você falido, falida, quebrado, quebrada. Você vai viver daqui para frente. Eu vim esta madrugada encarar em nome de Jesus e debaixo da força do meu Senhor todo espírito de morte que está cercando a sua vida. Eu vim de encontro a toda angústia que quer matar você. Eu vim de encontro a todas aquelas coisas que se fazem pressão e opressão e querem tirar de você o brilho dos seus olhos. Eu não vim aqui dizer para você que acabou. Quem diz isso é o diabo. Eu vim falar o que o príncipe da vida me mandou falar. A história não terminou e nem vai terminar desse jeito. Dá uma olhada para alguém do teu lado e diga assim, você crê nessa palavra? Não, pega no ombro dele aí, dá uma mexida com ele e dá um grito perto dele e diga, você consegue crer nessa palavra? Então diga para ele assim, o cheiro, diga para ele assim, diga, o cheiro não está falando da sua morte. Diga, cada aperto, fala alto, diga, cada aperto que você dá na túnica, diga, há uma palavra de esperança saindo. Porque se José tivesse realmente morrido, José não morre aqui, José morre aqui. Quer ver como? Seu Jacó, bom dia, oi. Que coisa ruim aconteceu com seu filho José. Que José? Ô, patriarca, sim, eu soube que o senhor tinha um filho que sonhava. É. Que filho? Porque quando morre, morre aqui. Não tem lembranças. Tem alguém comigo ou eu estou sozinho? Não tem lembranças.
Mas está vivo, ó, deita, dorme e sonha. Sonho vira pesadelo, porque quando se acorda, remédio, 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 pelo amor de Deus, remédio, 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 remédio. Não sou contra nada disso. Com recomendação médica, orientação profissional, faça, siga as instruções, você vai ficar bem. Mas eu estou falando de gente que sai procurando, dizendo, eu vou colocar um ponto final nisso. Eu não aguento mais sentir o cheiro por causa da túnica. Eles trouxeram ela. Então, na mente de Jacó está morrendo todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Enquanto ele está fazendo isso com ele mesmo, se entregando a esta situação, eu penso que do céu, Deus está olhando e dizendo, eu preciso exaltar José logo. Porque a razão de José existir é por causa desse velhinho. Se José não aparece, o velhinho morre pensando que eu fui infiel com uma promessa geracional que eu fiz. E eu não sou infiel. Eu posso exaltar José e José dizer, ei, eu sou filho de Jacó. Mas se Jacó não testemunha que ele é filho, José pode falar o que quiser. Porque a história de José só vai ter continuidade se Jacó colocar a mão sobre a cabeça dele. Ou sobre os filhos dele. Então o próprio José está tomando posicionamento lá, vivendo umas coisas muito ruins, e Deus começa a apressar. É por isso que você vai ler que tem sonho lá, em Faraó, e tudo mais, e Deus tira José daquela situação, levanta José, enfim. Tudo aquilo acontece. Eu não quero falar de José do ponto de vista da honra, da exaltação de Deus na vida dele. José já é governador. José já está servindo no Egito. As nações estão vindo e José está abrindo celeiros e está alimentando todo mundo. E você acha que tudo isso que Deus está fazendo é por causa de José? O que Deus está fazendo é por causa do cheiro que Jacó sente todo dia que ele fala, José. Eu lembro do cheiro. Deus estava dizendo, eu não posso deixar José morrer dentro de Jacó. Eu vou continuar. Deus estava dizendo, eu não posso deixar José morrer dentro, porque enquanto ele olha aqui e diz, morreu. Ele está olhando. Na verdade não morreu, porque para morrer tem que morrer aqui dentro. Tem que morrer aqui dentro. É por isso que quando Jesus chega e vem aquela conversa toda de uma Marta, de uma Maria, se o Senhor não estivesse aqui, ele não teria morrido. Ele disse, ele não está morto. Por que você acha que ele disse que dorme? Porque para matar Lázaro, tem que matar aqui dentro. Eu estou falando do seu filho, ninguém mata ele, enquanto não matar dentro de você. É por isso que o diabo te pressiona todo dia. É por isso que ele quer ver você chorando naquele quarto. É por isso que ele não queria que você viesse a essa vigília. Mas eu vou usar uma expressão aqui, não me tenha por mal, ele se lascou nessa madrugada. Quer que eu diga por quê? Porque os planos que ele tinha preparado para você ficar numa angústia terrível em mais uma noite da sua vida, esses planos estão sendo desfeitos nesta madrugada aqui, porque Deus te trouxe para te dizer, há um encontro à tua espera daqui para frente. E este encontro que está marcado vai fazer você entender o que você não entendia a cada dia que vivia lembrando de alguma coisa. Deus estava simplesmente gritando, a família não terminou. O ministério, o chamado que eu tenho contigo não terminou. Eminaias. Eu estou sentindo a presença dele esta madrugada aqui. E ele está querendo me tomar nos idiomas dele. Eu vou deixar, abra a mão aí. Da Gácia. E de catocando moviasse-me. E Nikalata nuti como tiata, satawata manduto como tiata.
Ele marcou esta madrugada para uma virada tremenda na vida de pessoas que chegaram aqui, que estão sendo maltratadas pelas lembranças, que estão sendo maltratadas por aquilo que ficou de pedaços de uma história vivida. Ele está trabalhando na vida de pessoas que chegaram aqui arrasadas por dores que ainda gritam dentro delas. Essas pessoas passarão a viver uma revolução na sua história, porque o Senhor te trouxe esta madrugada para te dizer: a nova esperança nascendo dentro de ti a partir desta madrugada. Curve sua cabeça, feche seus olhos por um minuto. Quero ouvir mais alto esse fundo musical. Há um encontro marcado por estes dias, que será responsável por uma revolução muito grande na história da sua vida. Há um encontro marcado, eu vou dizer de novo, que vai promover uma revolução muito grande na história da sua vida. O que era cheiro vai se tornar voz. O que eram apertos em roupas se tornarão em abraços de alegria. O que era apenas lembranças de dias felizes vão se transformar em banquetes diários daqui para frente. Eu não sei quem crê que Deus ainda usa profeta na terra, mas eu estou profetizando. Pega quem está ligado. Cadê o grito de glória daqueles que creem em profecia? Prepara-te, porque Deus vai te mover desse lugar de dor. Prepara-te, porque Deus vai te mover desse lugar de dor. Eu vou te dizer mais uma vez: prepara-te, porque Deus vai te mover desse lugar de dor. O que você dizia apenas em pronúncias de palavras, você vai pegar, vai abraçar, vai beijar, vai cheirar, vai sorrir de novo e vai dizer: o meu Deus cuida de mim. Há uma nuvem de glória neste ambiente. Quem estiver ligado agora, vai receber algo de Deus muito especial. Você já recebeu muita coisa de Deus, mas Ele está começando a gritar o teu nome e dizer: Jacó, 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 Jacó. Cadê os panos, Jacó? Cadê a túnica, Jacó? Guarda ela, Jacó. Porque José está voltando para a tua vida. Guarda ela, porque José está voltando para a tua vida. Guarda ela, porque José está voltando para a tua vida. Eu vou dizer de novo: guarda ela, porque José está voltando para a tua vida. Segura ela, porque José está voltando para a tua vida. Oh, eu estou dizendo muitas coisas com isso e eu vou profetizar. Guarda a túnica, porque os sonhos de Deus estão voltando com José. Esperança está voltando com José. Alegria está voltando com José. Eu não sei quem pode dar um grito de glória mais alto aqui dentro, mas aqueles que podem, pelo amor de Deus, abram os braços e por um minuto gritem neste lugar: a
até explodirem este ambiente aqui em glória. Consegue ouvir a voz? Ouça. Israel partiu. Preste atenção na informação. Com tudo o que possuía. Aí você pensa, ei, você pensa, lá vai Jacó levando gado. Olha para mim. Você pensa, já vai Jacó levando ovelhas, já vai Jacó levando bens, já vai Jacó levando isso e aquilo. Olha para mim, todas essas coisas se leva quando se passa por Val de Jaboque. Para encontros com José, quem leva isso é os filhos. O tudo que a Bíblia diz que o pai está levando é a capa, é a túnica. Por que eu digo isso? Porque ele não vai carregá-la sem ter um encontro com Deus. E preste atenção na informação. O texto diz assim: e foi Jacó para Berseba. A palavra Berseba, ela traz esse sentido, um lugar de 7 poços. Aquele mesmo lugar que Agar, andando errante, parou lá. Nem ela sabe como, mas chegou. Aí andou, a água acaba. Ela diz, o menino vai morrer. Deus falou, fez tudo o que fez, e de repente diz a Bíblia que abriu os olhos dela para ver o poço. Presta atenção que Deus não abriu o poço. Ele já estava lá. Só que Deus deixou Agar caminhar 29 dias. E não deixou ela ver. Quando ela chegou no limite, Deus disse, vai ver. O lindo de tudo é que antes de eu chegar no deserto para encontrar o poço, Deus já fez alguém passar por ele para cavar para mim. Eu estou dizendo que o teu esforço será menor. A tua tarefa vai ser só de usar o cântaro e pegar a água, porque cavar, alguém já cavou para você. Para onde Jacó está indo? Ele está indo para essa Berseba, esse lugar dos 7 poços. Por que ele vai para ali? Porque foi ali que Gênesis 20 diz que Abimeleque conversando com Abraão, ele disse, quem cavou esse poço? Aí Abraão disse, eu não vou dar a senha a ele, porque senão ele vai querer pegar. Aí Abraão diz, foi eu. Tu acha que Abraão ia dizer que foi Deus? Né? Para Abimeleque, ele disse, isso aí mas isso não é crente não. Ele não diz, ele diz assim, fui eu que cavei. E na verdade tinha sido ele. Porque o poço que Agar encontrou, Agar só encontrou porque no dia que ela saiu, Abraão orou por ela. Quem abençoa tem autoridade sobre o poço que o enviado encontra. Entende quem está ligado. O problema da gente é que a gente encontra o poço, bebe a água e esquece do Abraão que disse, Deus vai te abençoar. Só que o Abraão também não pode ser besta, ele tem que aparecer lá. E aí, minha irmã, eu soube do poço. Ele foi lá falar com Agar. E você pensa que Agar, quem é que o senhor quer aqui? Ah, aqui é meu. Eu disse, não senhor, não senhor. Ela olhou para ele e disse, por favor, o senhor é Abraão, né? Que isso? Aí Abraão chegou e tomou posse. Abimeleque chegou e disse, ei, de que é isso aí? Ele disse, é meu, foi eu que cavei. Se apropriou. Aí ele disse, olha, tu vai ter misericórdia da minha geração? Claro que sim. Ele disse, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma aliança aqui. Aí Abraão foi lá e diz o texto que apresentaram ali aquelas cordeiras diante de Deus. Quando esse sacrifício é feito, sabe o que Deus fez?
Deus passou um risco assim em Betseba e disse: a partir de agora, só os homens do altar vêm para cá. Eu vou dizer de novo, hein? A partir de agora, só os homens do altar vêm para cá. Abraão conhece, Isaac conhece Betseba. Mas eu vou te dizer uma coisa: ninguém conhecia mais do que Jacó. É por isso que não demora. Eu fico inquieto com essas coisas. Eu às vezes choro, grito, porque às vezes eu digo: meu Deus, se eu mostro a gente essas coisas, eu fico inquieto. Por quê? Porque ele chegou em Betseba, aí o texto diz assim: e o Senhor apareceu. Eu digo: Jesus, eu conheço gente que caminha há 20 anos, o Senhor nunca apareceu. E às vezes ele diz para mim: Jesus, não é que eu não apareci, é que eu decidi estar. Mas para estar eu não preciso me mostrar. É alguém entrando e eu abrindo, é alguém chegando e eu fazendo. Agora, Jacó tem uma necessidade. Porque Jacó está convivendo, preste atenção no que eu estou lhe dizendo agora, porque isso é muito sério essa parte. Ele está convivendo numa geografia, num contexto, num território, num pedaço de terra, que fica claro para ele. O que sobra para Jacó ali é só o cheiro de José. Quando alguém chega e diz: José está vivo, ele quase morre. Alguém diz: e é governador do Egito, ele quase morre. Alguém diz: ele tem a chave do Egito na mão, ele quase morre. E alguém chega e diz assim: ele está alimentando as nações do mundo. Ele tem um impacto. Por que ele tem um impacto? Porque ele deu uma olhada e ele disse: quer dizer então que o cheiro que eu sentia tinha algo diferente nele. Por que eu estou falando isso? Pastor, o senhor está falando isso aí. Preste atenção. Ele pega tudo. E o que é que ele tem de tudo? Dinheiro ele vai levar para lá, para Betseba. Ele não precisa levar isso para lá. A Bíblia diz que ele pegou tudo que ele possuía. Eu não estou falando aqui de ir para o Egito, porque para o Egito eles levam. Eu estou falando de ir em Betseba. Para Betseba, o que ele está levando, olha para cá, é a túnica. E quando ele chega lá, Deus já entende qual é o assunto. O assunto aí é José. Aí Deus não desce para falar com Jacó de matemática. Ele não vai falar com Jacó de geodésia, como falou com Jó. Onde estavas tu quando eu estabeleci os limites da terra? Não. Ele chega e diz: Jacó, o assunto com Jó era outro, com você é esse aqui. É José de manhã, José de tarde, José de noite. Pois bem, eu esperei alguns capítulos para chegar, mas vou lhe dar o meu relatório. José passou, eu cuidei. Foi vendido, eu cuidei. Porque cada abraço que você dava nesse pedacinho de túnica aí, todo dia, era você intercedendo, sem saber, e eu livrando. Eu estou falando que ele levou para Betseba tudo que ele possuía. Ele não está levando dinheiro. Ele está levando o que faz ele lembrar-se de José. Quando ele está chegando aqui, Deus olha e diz: o assunto é José. Eu tenho uma coisa para lhe dizer. Eu prometi Jacó. E eu honrei Jacó. Só que agora eu vim para cá para te trazer uma promessa que não estava no script da tua vida. Porque eu te fiz muitas promessas. Mas essa é nova. E qual é a promessa? Escuta o que ele diz. Eu vou fazer com que José, ele não diz Rubem. Você percebe que sumiram todos os filhos do assunto? Você nunca vai entender o porquê Deus faz isso em algumas famílias. Mas Deus tem gente que ele pega lá. Jacó podia dizer Deus e Rubem. E não, o assunto aqui não tem nada a ver com Rubem.
Negócio aqui é com quem sonha, Jacó. Vamos lá. Eu quero falar de José com você. Eu vou fazer com que José feche os teus olhos. Jacó olhou e disse: quer dizer que eu posso sair do chão onde eu só vivia com cheiro? E Deus dizendo: é isso aí, Jacó. Quer dizer que eu posso sair desse pedacinho de terra onde eu só vivia com as lembranças, onde eu só vivia com as amarguras? O Senhor está me garantindo que eu vou dar uns passos à frente e eu não vou morrer. É isso aí que eu estou te garantindo. Enquanto José não aparecer na tua frente, enquanto José não se colocar do teu lado e colocar a mão no teu rosto para fechar os teus olhos para a tua morte, você não vai morrer, Jacó. Anda que eu estou te garantindo que você vai chegar com vida onde eu estou determinando. Cadê o grito de glória daqueles que ainda têm esperança? Eu vou perguntar para as mulheres aqui: cadê o grito de glória daquelas que ainda têm esperança? Eu vou perguntar para os jovens aqui: cadê o grito daqueles que ainda têm esperança? Obreiros que estão aqui, homens que estão aqui, eu quero ouvir o grito daqueles que ainda têm esperança. Se você é alguém que tem esperança, não sai dessa vigília para voltar para aquele quarto para chorar. Encara ele hoje e diga para ele: depressão miserável, saia da minha vida. Deus está trazendo José de volta para a minha vida. Eu vim avisar aqueles que creem que tudo que te fazia feliz e tudo que te faz feliz, Deus vai trazer para a sua vida. Não, você não entendeu, eu vou dizer de novo aqui. Este ano não termina em dores. Eu vou dizer aqui, eu vou falar mais uma vez: este ano não termina em dores. Eu vou falar mais uma vez para os pentecostais darem um grito daquele de estremecer a casa aqui. Eu vou falar mais uma vez: este ano não termina em dores. Eu vou falar mais uma vez: este ano não termina em morte. Este ano não termina com diagnósticos de maldição e de desgraça. Eu estou te dizendo: José está voltando para a história da sua. Abra os braços e as mãos. Receba estas profecias. Guarde ela no coração, porque olha para mim. Nada pode matar quem olha para o amanhã dizendo: José vai voltar. Olha para mim, quer um conselho? Não pare de apertar a túnica. Ei, eu vou dizer mais uma vez: não jogue a túnica na sepultura e não se entregue para a morte, porque a última palavra na sua vida quem dá não é o homem, é Deus. E Deus vai começar a fazer um reboliço nessa manhã aqui na vida de crente. Porque tem gente que veio aqui arrastado, tem gente que veio aqui arrastada, mas vai voltar de cabeça erguida dizendo: eu sei com quem Deus falou nesta madrugada. Eu sei a quem Deus fez promessa nesta madrugada. Eu quero que você abra a boca para reagir hoje aqui. Eu quero que você abra a boca para reagir hoje aqui. Escute. Ouça só a leitura e eu já vou me preparar para orar com você. Israel partiu com tudo que possuía e chegou a Beceba. Para Beceba não se leva gado, ovelha, não precisa. Às vezes você sacrifica lá, mas não precisa. Você só precisa levar o assunto e a túnica. Mas o texto diz: e ofereceu sacrifícios.
Porque quando ele chega, ele entrega tudo. Deus, José está vivo mesmo? Deus, José está vivo mesmo? É isso aí que eu ouvi. José está vivo mesmo. Pega a túnica, pá, joga lá e diz, está aqui, ó. Eu segurei até agora. Mas se o senhor me disser que ele está vivo, ela não precisa ficar mais comigo. Agora olha para mim. É claro que não vai caber nele porque José cresceu.